Fala, autoridade, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a lição da escola sabatina, o tema número 7. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre 3 coisas importantes que foi o foco da lição dessa semana. Se você quer saber que 3 coisas são essas, do qual eu estou falando, então assista esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal IASD Fábio Duarte. Meu nome é Fábio Duarte, eu sou o criador do curso Fórmula Missionário Adventista, curso ao qual eu ensino a você a ser um bom pregador da Palavra de Deus. Então, se você quer aprender a pregar a Palavra de Deus de maneira correta e ser um bom pregador da Palavra de Deus, então clica no link que está fixado aí no comentário Fórmula Missionário Adventista. E também, se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, também aí no comentário fixado e na descrição desse vídeo tem um curso que eu indico para que você aprenda a ganhar dinheiro na internet. Então vamos direto para o conteúdo. Muito bem, eu estou aqui com a lição da escola sabatina, aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar, aqui isso aqui é a aluno, né? Essa daqui é a turma número 7, vou colocar para que vocês cheguem, da Cova dos Leões à Cova do Anjo. Esse é o tema da lição 7 dessa semana aqui, findou-se, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, na verdade um pouco da história do que a lição dessa semana está falando. Antes de eu falar um pouco da introdução da história da lição da escola sabatina dessa semana, eu peço para que você que sempre está acompanhando aqui o meu canal, que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal e também ative o sininho aí para que todas as vezes que eu colocar vídeo aqui, você possa ser notificado. Muito bem, qual é a história da lição da escola sabatina essa semana? Funciona assim, bem, a história fala sobre Daniel e a amizade que ele tinha com o rei Dario, deixa eu pegar aqui o negócio aqui que eu deixei aqui no chão, mas enfim, a amizade dele com o Dario, que ele se tornou governador do império. Na verdade, ele era o líder do governo medo-persa após a caída de Babilônia. Ele continuou ali no poder, né, e colocou não só Daniel, mas os amigos de Daniel também, que foram colocados aí à prova também quando eram mais novos. Todos eles se tornaram líderes, governantes de determinadas províncias do governo do governo medo-persa. Só que como esse governo ele fez um pouco diferente, né? Como os governos anteriores, né, os monarcas anteriores, eles centralizavam o poder em uma só pessoa, o Dario ele fez diferente. Ele colocou o poder dividido para vários outros governantes. Isso foi um negócio muito legal, porém tinha um grande problema, que a lição da escola sabatina também fala sobre isso. Tinha um grande problema. E o que aconteceu é que esses governantes, dentre esses governantes estava Daniel e os amigos deles também, mas um deles era Daniel. Daniel ele se tornou tão importante como governante do povo daquela época, que ele se tornou o presidente dos governantes, tá? Daquele povo todinho ali, ok? E aí o rei colocou ele como presidente dos governantes porque nele havia um espírito de sabedoria muito grande. O governador, na verdade, o rei naquela época reconhecia isso em Daniel. Como resultado disso, bem, algumas pessoas que a Bíblia vai chamar eles de sátrapas, é uma palavra meio complicada, né? Começaram a ter inveja em relação a Daniel e planejaram um plano maquiavélico para tirar a vida de Daniel, que no final de tudo deu errado, né? Eles arquitetaram um plano e fizeram com que o rei fizesse uma lei para que todos o adorassem, para que ele fosse o representante dos seus deuses durante 30 dias. E todo mundo deveria orar em nome do rei. O rei deveria ser o deus daquela época, né? Daquele povo ali, daquela nação. E ninguém mais deveria fazer oração a não ser para o rei. Só que Daniel, ele além de ser um grande governante, ele também amava a Deus mais do que a tudo. Daniel não obedeceu tal lei. Como resultado disso, ele foi jogado dentro das covas dos leões. Só que, pela misericórdia e infinita graça que Deus tem e teve dele, Deus o salvou e eliminou os inimigos de Daniel. Resolveu 2 problemas ali. Mostrou a fidelidade que ele tinha para Daniel, mostrou a fidelidade que ele tinha com Deus. E Deus, como resultado dessa fidelidade que ele tinha para com Deus, o salvou livrando da morte. Isso foi algo muito legal, muito importante. Esse foi um breve resumo do que a lição falou. A primeira coisa importante que eu gostaria de comentar com vocês sobre aqui que o tema da lição falou dessa semana é em relação à inveja. O que levou Daniel a ser jogado dentro da cova dos leões? O que levou ele a ser, como eu posso dizer assim, perseguido pelos seus inimigos? É bastante simples. Foi um negócio chamado inveja. De todos os governadores que foram colocados ali, né, os governantes que foi escolhido pelo próprio rei, Daniel ele se sobressaiu sobre todos. Ao invés de todos
estariam unidos ali com o propósito de fazer a nação mais forte? Não, cada um queria ter mais poder, aqueles governantes queriam ter mais poder ainda, queriam ser mais reconhecidos pelo rei. E aí, por conta disso, por causa da inveja, eles tentaram tirar a vida de Daniel. Porém, essa inveja que nasceu dentro do coração deles e também nasceu dentro do coração de um anjo mau, né, que é o Lúcifer, que a lição vai mencionar o nome dele também, trouxe como resultado disso a morte para as pessoas que sentiram inveja de Daniel. Então, a inveja, ela sempre vai destruir a pessoa que sente e não a pessoa que está sendo objeto ou o alvo da inveja. No caso da história da lição, o alvo e objeto-alvo dessa inveja era Daniel, mas quem foi o maior prejudicado com isso foram as pessoas que sentiram inveja de Daniel. É por isso que você que está vendo esse vídeo, se em algum momento na sua vida você sentir inveja de alguém, saiba que você vai estar prejudicando e trazendo tragédia e miséria para a sua própria vida. Se em algum momento esse sentimento nasceu no seu coração, ore a Deus para que tal sentimento não possa reinar no seu coração, porque o final dele será semelhante às pessoas que sentiram inveja de Daniel. Vai ser tragédia, miséria e morte. A segunda coisa importante que eu gostaria de comentar com vocês, que a lição da Escola Sabatina falou, é a oração. É interessante que a lição da Escola Sabatina fala que, e a Bíblia também menciona isso, que as pessoas que queriam prejudicar Daniel, eles procuraram Daniel um equívoco, alguma coisa desse tipo. E Daniel não havia erros nele. Tudo que ele fazia de maneira praticamente quase que perfeita. Não havia ali nenhum índice de nenhum traço de caráter que pudesse fazer com que ele pudesse ser desvirtuado ou ser corrupto, alguma coisa desse tipo. Não. Nenhum erro havia na administração dele, nenhum, absolutamente nenhum. E como seus inimigos sabiam que se dependesse de Daniel, eles não queriam conseguir prejudicar Daniel, eles inventaram essa lei para prejudicar a Daniel. Como eles usaram a fé de Daniel contra Daniel? Bastante simples. Eles perceberam que Daniel era um homem de oração. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração e eles não eram. E como consequência disso, eles inventaram uma lei para enganar o rei. E o rei fez essa lei, e essa lei foi diretamente contra a fé de Daniel. Ou Daniel obedecia a lei dos homens, ou obedecia a lei de Deus, né? E ele foi fiel a Deus. Ele obedeceu aquilo que Deus queria que ele fizesse. E Daniel buscava Deus todos os dias em oração. E ele continuou fazendo isso, e ele não se importou, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, aquela oração que ele estava fazendo, talvez iria tirar a própria vida dele, mas ele não se importou com isso, porque a fé que ele tinha em Deus e o Deus que ele servia era muito maior do que a lei que os homens tinham na terra. Isso é uma lição muito importante que você e eu devemos aprender e colocar em nossas vidas também. Deus, ele deve ser o primeiro em nossa vida, o primeiro em tudo, absolutamente em tudo, porque se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, muitas bênçãos se achegarão a você e a mim também. A terceira coisa importante que eu gostaria de comentar com você aqui, que a lição da Escola Sabatina falou, é sobre a fidelidade tanto de Deus quanto de Daniel. É interessante que Daniel, sendo ele servo de Deus, ele manteve a fidelidade para com Deus. Em nenhum momento ele se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque ele simplesmente poderia evitar de fazer orações a Deus simples assim. Ele poderia parar de orar naqueles 30 dias, depois dos 30 dias ele poderia continuar fazendo suas atividades com Deus, o seu culto com Deus, o seu culto racional. Porém, ele não fez isso. Pelo contrário, ele se manteve fiel aos propósitos e à intimidade que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. Isso é algo maravilhoso. Nada fez o parar, nada, nem mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Ele foi fiel a Deus. E o interessante é que esse servo, ele foi jogado dentro da cova dos leões para ser morto. E assim como ele foi a vida toda fiel a Deus, o Deus que ele servia também foi fiel a ele. Porque no momento em que ele precisou de Deus, Deus foi fiel a ele, protegeu ele. Nenhum leão encostou uma única unha em Daniel para feri-lo. Pelo contrário, ficaram ali quietos, calmos. Deus protegeu a Daniel, manteve a sua fidelidade com o seu servo, com o seu profeta. Porque o profeta amava a Deus e Deus amava o profeta. Isso era algo maravilhoso. Sabe, quando você entrega a sua vida a Deus, você tem que aprender uma coisa. E eu também tenho que aprender isso. Na verdade, nós temos que ser assim. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus, ele já nos ama. Deus já amava Daniel.
E Daniel amava a Deus. E a fidelidade deles e a intimidade que eles tinham era tão grande, mas tão grande, que Deus não permitiu que ninguém lhe o ferisse. O Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa surgiu, e mesmo assim Daniel não foi ferido por esse rei. Daniel foi jogado dentro das covas de leões, com leões, animais ferozes que estavam ali morrendo de fome, mas Deus não permitiu que ninguém ferisse o seu profeta, porque ele amava aquele profeta assim como ele ama você. Talvez Deus, na verdade, assim como na Bíblia mostra, Deus ele não vai tirar os problemas que a vida nos aflige, as questões que a vida nos aflige. Pelo contrário, ele não vai tirar isso, mas ele vai estar junto com você e comigo no momento em que a gente mais precisar, ele vai estar lá. Nunca vai abandonar nem a você e nem a mim. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like e comente aqui abaixo qual foi a parte que você mais gostou. Além disso, você deve estar se perguntando assim: Fábio, como é que eu posso usar esse conhecimento da lição da Escola Sabatina nos meus futuros sermões? É simples. Sabe, a lição dessa semana, ela trouxe lições muito importantes, ela trouxe aplicações muito importantes. E você deve usar esses temas nos seus futuros sermões. E já tá tudo ali bonitinho, tudo mastigadinho para que você possa usar ele. Aí você fala: ah, Fábio, mas eu não sei fazer sermões, eu não sei pregar sermões. É simples. Aqui no comentário fixado tem o meu curso Fórmula Missionária Adventista, curso a qual ensina você a ser um bom pregador da Palavra de Deus. Então, se você quer aprender a pregar a Palavra de Deus de maneira correta e ser um bom pregador da Palavra de Deus, então clica no link que está fixado aí no comentário Fórmula Missionário Adventista. Se você tem um filho que é adolescente e está procurando conteúdo da lição da Escola Sabatina para ele, então se inscreva no canal ISD Adolescente que vai aparecer aqui. Também se inscreva no meu canal se você não é inscrito, que ele vai aparecer aqui em cima, aqui, aí agora sim. E também, se você ainda não assistiu o meu curso gratuito de pregação, então clica aqui que vai aparecer o meu curso gratuito de pregação. Muito obrigado por quem você assistiu esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima semana, e valeu!